Muito bem, hoje temos um agronegócios ampliado, digamos assim, um agronegócios mais, que tem o Cassiano Ribeiro, que é o editor do Globo Rural, e temos o Rafael Salomão, que é o editor assistente do Globo Rural. Salomão também é freguês nosso aqui. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, Cássia e Rafael Salomão, todos os ouvintes também. Boa tarde a todos. E o assunto é muito legal, que é o seguinte, a viagem do mamão, que vai do Espírito Santo, de uma lavoura no Espírito Santo, e vai parar num supermercado em Madrid. Como é que acontece isso? Essa dupla vai nos contar como é que acontece isso, Cássia? Eu vou deixar isso pro Rafael Sardenberg, porque ele foi o viajante, ele viajou, ele e a Isabel Gimenez viajaram com uma carga de mamão. Eles acompanharam a colheita do produto lá no Espírito Santo, que é o mais tem mamão irrigado no Brasil, e foram até Madrid, na Espanha, acompanhando todo esse embate, contando toda essa logística por trás do mamão, e essa matéria, já vou aproveitar para vender o peixe aqui, até se passar a bola para o Rafa, que essa matéria está na edição de fevereiro da Globo Rural, Cássia. Muito legal. Está no site da Globo Rural. Mas vou deixar para o Rafa contar a história. A primeira coisa que eu queria que o Rafa falasse é quanto custa esse mamão, Rafa, lá em euros aqui no Brasil, quanto custa na Espanha. Depois então, segura essa informação aí um pouquinho, que eu quero saber esse preço, mas só para destacar que quem está nos assistindo com imagens, está vendo nas telas também uma parte dessa viagem. Então, desde o começo ali da trajetória do mamão, ainda na lavoura, sendo colhido, até depois o Rafael já conversando ali, falando também no meio da lavoura. Vai de avião. Vai de avião. Aí agora sim que a gente já viu essas imagens que a Priscila Gubiotti colocou na tela pra gente. Quero ouvir qual que é o preço desse mamão quando chega lá na Espanha, Rafael. Então, só um adendo aí, esse vídeo aí também é a reportagem na íntegra, viu? Teve a versão aí impressa que o Cassiano mostrou na revista Globo Rural e tá em vídeo também no nosso canal no YouTube e no site da Globo Rural também, para todo mundo curtir, comentar e compartilhar. Então, o preço foi uma das coisas que mais me impressionou. Eu até aproveitei aqui, enquanto a gente aguardava para entrar no ar, eu fui consultar aqui os preços, o boletim da CEAGESP aqui, só para a gente ter uma referência, um preço no atacado aqui, tá? Não é nem o preço no varejo ainda aqui, pegando por referência aqui a CEAGESP, em dezembro do ano passado, o preço médio de um quilo de mamão na CEAGESP estava em R$ 3,84. Esse é o valor praticado no atacado na CEAGESP. Quando esse mamão sai do Brasil, é embarcado de avião, chega no mercado da Espanha lá, e a gente foi consultar os atacadistas, quando a gente foi consultar os atacadistas lá, uma caixa aí, dependendo da variedade de mamão, que varia aí de 3 a 4 quilos aí de mamão em cada caixa, essa porção aí de 3 a 4 quilos é vendida em média aí, na época que a gente foi fazer e o atacadista informou a gente lá, entre 10 e 14 euros. E aí, quando chega no varejo, os preços que a gente apurou na época, né, quando a gente fez a viagem, a gente foi ali em vários varejistas também em Madrid, tanto varejistas de hortifruti, mais especializados, quanto grandes redes de supermercado, a gente encontrou o quilo já do mamão para o consumidor na faixa aí de R$ 6,70 €, alguns até quase 10 euros, aí R$ 9,70 €, que dá aí mais ou menos, eu não tenho aqui a conversão no câmbio de hoje, mas dá mais ou menos aí 40 até 60 reais o quilo do mamão. Por aí a gente já vê a diferença, né, de preço, e aí já dá para a gente ter aí um olhar até diferente aí para essa, né, para a forma como a gente também lida, né, com esse mercado aqui e consome, né, esses produtos aqui, né? A gente tem esse produto aqui a um preço bem menor comparativamente do que em outros mercados. Você olhando pelo preço, pegando o preço médio aí que você falou, mas o do dólar dá perto de R$50, né? O quilo de mamão. Pois é. No varejo. No varejo. Quer dizer, aqui a gente está falando de
menos de R$ 4 o quilo no atacado, vamos pegar uma referência de R$ 4, vamos imaginar R$ 4. Aí vamos buscar a referência de uma caixa de 3 a 4 quilos, daria 12 a 16 reais essa porção no atacado. Já é bem menor do que quando chega lá na Europa. Claro, né, tem toda essa questão aí do custo logístico, é uma coisa que custa bastante, né? O frete de avião ele é um frete relativamente mais caro e ele é necessário porque é uma fruta, é uma carga perecível, ela precisa chegar lá no mercado consumidor com um razoável tempo de prateleira, né? Para ser também vendável lá naquele mercado. Ô, Rafael, agora, mas para fazer, desculpa, Cassiano, te interromper, mas fiquei curiosa aqui pelo seguinte: para fazer essa viagem, né? Não é uma viagem simples, tem que ter toda uma estrutura logística aí. Isso só se justifica, claro, se essa fruta fizer bastante sucesso por lá. O que está por trás desse sucesso todo do mamão brasileiro na Espanha? Olha, o que os varejistas e atacadistas do mamão que vendem mamão brasileiro lá na Espanha nos informaram é que a fruta brasileira ela tem uma atratividade no mercado lá, um pouco, né, em determinados períodos mais, em determinados períodos menos, porque a Espanha também tem uma produção local, né? Mas eles gostam muito do sabor da fruta brasileira, do porte da fruta brasileira. Ela é diferente, ela é uma fruta que chega um pouco mais doce, ela é uma fruta mais doce do que a fruta de produção local lá, né? Então ela tem esses diferenciais. Aí varia, né? Aí cada país, né? Cada mercado tem as suas preferências em relação à maturidade de fruta, à cor de fruta. Tem países que gostam mais do mamão formosa, que é aquele maior, inclusive numa gôndola de um varejo lá ele era chamado de papaião, né? Um mamão grande. Então tem uma preferência mais pelo mamão formosa, tem uma preferência por esse menor, por aquele de menor tamanho, que aqui a gente chama de mamão papaya, mas eles chamam mas ele é chamado também de mamão Havaí ou Gold, a depender do mercado. Para falar nisso, desculpa. E aí, como a gente chama aqui de mamão papaya, eles não vão chamar de papaya, né? Aí esse mamão menorzinho vira Havaí ou Gold, como eles chamam lá, mas eles chamam de papaya, Havaí ou Gold. Né? Papaya Havaí ou Gold. O nosso papaya é o Gold. Isso, que é aquele menorzinho. Agora o Formosa, que é aquele maior, é Formosa mesmo, né? Mas nas gôndolas dos supermercados eles chamam, muitas vezes a gente encontra com o nome de papaion, né? Como se fosse um mamão grande. Né? Então tem essa curiosidade. E está escrito que é brasileiro? Sim. Aparece na imagem, e quando ele está no atacado, né? E a gente foi num atacadista de referência lá, que é o Mercamadrid, que é uma imensa central de abastecimento lá, que tem 6, de todos os galpões lá, 6 galpões são só de frutas, verduras, hortaliças. A caixa do mamão é identificada como mamão brasileiro, e aí tem mamão do Espírito Santo. A gente viu também mamão do Rio Grande do Norte, que é outro grande produtor do Brasil e exportador também. Aliás, a gente acabou de receber uma foto aqui da nossa ouvinte. Olha aqui, estou colocando na tela, ela mostrando isso na França. O filho dela mora lá. Olha só. E aí dá para ver exatamente isso que você falou da caixa identificando a origem do produto. Olha lá, o mamão Brasil. Exatamente, para saber que é o mamão brasileiro. Tá certo. E nas gôndolas dos supermercados também, se eles não estão em caixa, que você chega no varejo, que aí, às vezes você vai comprar de unidade, ele não está exatamente na caixa, né? Ele está ali numa gôndola, todo exposto, ali bonitinho, numa cesta. Aí eles identificam na etiqueta, né? Na etiqueta de gôndola, que é um mamão brasileiro. A nossa ouvinte, a Selma, ela diz que em Guarapari, no Espírito Santo, tem vendedor de mamão papaya em cada esquina da cidade. E vende pacote de 3 unidades bem baratinho. E ela diz que já pegou papaya no pé em uma das praias locais.
Olha só que beleza, hein? Que bom ter essa, né, ter essa facilidade, privilégio. Aí, Pois ó, é. essa imagem que Tem essa muita imagem gente que não tá dá nada aparecendo, pro mamão, viu? Eu conheço muita gente que não dá nada pro mamão, mas você veja que ele é importante, né? Tanto do ponto de vista de saúde quanto econômico, Sem né? dúvida, tem um público. Sim. Ó, agora, para quem está acompanhando no YouTube, apareceram mais imagens aí. A gente está vendo até as imagens aí de gôndolas de supermercados, inclusive aquela que eu falei que o mamão está identificado como Papaion, tá vendo? Para Isso. quem está vendo na imagem, tá lá, ó, Brasil Formosa, tá vendo? Ó? Ah Então lá, ele está identificado ali 7h34. como Formosa. Isso, 7h34. E aí aquela última imagem que rodou ali já era a imagem da gente indo embora. Aí a gente já está no aeroporto de Madrid, se preparando para embarcar de volta para o Brasil. Rafael Salomão, muitíssimo obrigado. E só uma coisinha, quantas toneladas e quilo, quanto é que mede isso? Então, na empresa que a gente conheceu lá para ver eu vou até pegar o dado aqui que eu não lembro exatamente de cabeça. A empresa que a gente visitou lá para conhecer todo esse processo de preparação do mamão e tal, eles falavam em cerca de 200 toneladas por semana, mais ou menos aí de embarque aí Eu peguei o dado aqui, ó, Rafa, de Espanha, são 6 mil toneladas exportadas do Brasil para a Espanha no ano passado. Isso. Reino Unido, 7 mil toneladas, e Portugal, que é o maior consumidor de mamão do Brasil, com 13 mil toneladas compradas aí do Brasil em 2024. E vai tudo naqueles containers refrigerados de avião, né? Isso, aí quando a carga ela é mantida climatizada, né, nos containers, no caminhão e tudo, e ela não vai nem em container, viu, Sardenberg? Quando chega lá no aeroporto, ela é colocada nos pallets, assim, tá vendo? Essa imagem que você tá vendo aí, ó, ela é colocada nesses pallets aí, né? Essas caixas são empilhadas em cima de uma plataforma de metal e aí elas são colocadas no porão do avião. Só que o porão do avião ele é climatizado, certo. ele é refrigerado para manter essa temperatura aí e manter a fruta com um nível de frescor para chegar até lá. Afinal de contas, é um voo longo, né? A gente, por exemplo, foi de voo noturno de São Paulo a Madrid. E a gente chegou lá na manhã seguinte. E aí a fruta também. Aí a gente viu todo esse processo da fruta ser desembarcada, colocada também em câmaras frias lá no terminal no terminal de cargas do aeroporto, lá em Madrid. Então é um processo bem complexo, né? Bem detalhado, porque a chave, né? O segredo disso aí é a fruta sair e chegar no mercado do consumidor num nível de frescor e de maturidade que garanta um tempo razoável de prateleira para que ela possa chegar até o consumidor final lá. Tá certo. Rafael Salomão, Cassiano Ribeiro, muitíssimo obrigado. Essa história bem interessante. Muito obrigado e até a semana. Até semana que vem, Sardenberg, Cássia e Rafa.